verdades é a verdade verdadeira. Quando você concentra a atenção suficiente em qualquer coisa, a essência dessa coisa pode se tornar uma manifestação física. Ao observarem essa manifestação física, as outras pessoas ajudarão a expandi-la. Passado certo tempo, essa manifestação, desejada ou não, é chamada de verdade. Queremos lembrar que você tem escolhas absolutas sobre as verdades que cria em sua própria existência. Quando entender que o único motivo de alguém experimentar algo é a atenção que dispensa ao assunto, será fácil perceber que a verdade só existe porque alguém deu atenção a ela. Existem muitas coisas maravilhosas que você está transformando nas suas verdades. Mas existem muitas coisas não tão maravilhosas que você também está transformando nas suas verdades. Criação intencional significa escolher deliberadamente as experiências que você deseja transformar em verdades. Olá pessoal, tudo bem? Gente, esse trechinho do livro que eu li para vocês é daquele livro Peça e Será Atendido, que é um livro que eu sempre recomendo aqui, da Esther e Jerry Hicks. A Esther canaliza uma consciência chamada Abram, né? Então esse livro é interessantíssimo, é um clássico da lei da atração. Se você não conhece, recomendo veementemente que você leia. Esse livro é um convite mesmo para que a gente possa se relembrar de se alinhar com a fonte, né? A maioria de nós, a gente já sabe o que está escrito no livro, a nossa essência sabe. Mas quando a gente vem para esse plano, a gente fica tão confuso, tão identificado com o ego, a gente tende a dar poder, né, a dar atenção para coisas que não tem nada a ver com a nossa essência, a gente fica em dúvida, fica confuso. Então, obras como Peça e Será Atendido são obras interessantes porque elas nos relembram de quem a gente é. Elas nos dão possibilidades, treinos, exercícios para que a gente se relembre do principal, que é o alinhamento com aquilo que é essencial, o alinhamento com a fonte, com o verdadeiro eu. É vibrar no amor, é vibrar na leveza, na alegria. É nos relembrar que somos co-criadores da nossa realidade. As leis herméticas já falam disso há 5.000 anos, o conhecimento do Antigo Egito, da Antiga Grécia, já fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Mas muitas vezes por dificuldade de interpretação e até mesmo pela identificação com o nosso falso eu, a gente vai se esquecendo desses conhecimentos, ou a gente acha que é bobagem, a gente desqualifica. Mas tudo que a lei da atração fala é um conhecimento milenar, não é nenhuma novidade, né, gente? Todas as sociedades secretas já trabalhavam com esses conhecimentos. Lei da correspondência, lei da polaridade, lei do mentalismo, da vibração, do gênero, enfim. Todas essas leis que regem a realidade são leis que são conhecidas há muitos e muitos e muitos anos, né? E, no entanto, muitos de nós, a gente tem acesso a essas leis agora, principalmente através de documentários que popularizaram essas leis, como, por exemplo, o documentário Segredo, que é todo baseado nas leis herméticas, né? Só que é um jeito mais simples de falar de leis extremamente profundas. Mas quando você lê, por exemplo, o Kybalion, que eu recomendo que você leia, o de capa verde, né? Tô falando bastante sobre ele no meu Instagram esses dias também. Caso você tenha perdido, tem muitos destaques sobre esse tema. Coloquei alguns vídeos também com os meus stories aqui no canal, para quem não tem Instagram, né? Quero dar uma rápida recapitulada nas duas primeiras leis que eu já falei aqui, a lei do mentalismo e a lei da correspondência, para depois a gente poder entrar na lei da vibração. Todas as leis, e vocês já devem estar percebendo isso, né? Todas essas leis herméticas, elas estão interconectadas. Muitas vezes é difícil falar de uma sem falar da outra, porque elas se interrelacionam, não tem como, né? São as 7 leis que estruturam o universo, elas são a base de tudo. Então, claro que elas estão ligadas uma à outra. Mas só para a gente relembrar, a lei do mentalismo fala que o universo é mental. Para dar um exemplo prático, gente, é como se cada um de nós, pelo fato da gente ser um fragmento do todo, né,
Lembra aquela ideia de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Então todos nós somos parte do divino, somos parte do todo, né? Então é como se cada um de nós tivesse um universo dentro de si, e é exatamente por isso que o olhar que cada um tem sobre a realidade é diferente. Por exemplo, se eu der um japamala para um ocidental que não é religioso, que não conhece nada da cultura oriental, japamala é um cordão sagrado que tem várias contas, né? E aí os budistas, os hinduístas costumam usar para entrar em estado meditativo. Usam o japamala para isso. Para eles, o japamala é um cordão sagrado. Mas para um ocidental ateu que não entende de religiões, que não tem curiosidade em saber sobre isso, ele vai olhar um japamala, aquilo não vai ter significado nenhum, não vai nem saber o que que é. Ele vai achar, isso daí é um rosário, sei lá, mas ele não vai entender o significado, a profundidade daquilo, porque para ele, para o universo mental dessa pessoa, para o mundo interno dessa pessoa, aquele japamala não tem o significado que tem para um budista, por exemplo, né? Tem também a lei da correspondência, que a gente falou ontem, tudo que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. E aí eu dei o exemplo da astrologia, né, que quando eu vejo um trânsito astrológico que a pessoa está vivendo, eu vou ver tem uma correspondência na vida dela, né? Então, por exemplo, se uma pessoa sofre um determinado luto num determinado momento, existe uma correspondência com a fase de vida que ela está vivendo, ou seja, tem fenômenos acontecendo no céu, né, que são correspondentes, são análogos, não são iguais, mas são semelhantes em relação ao que ela está vivendo. Tudo que está em cima é como que está embaixo. Através da lei da correspondência, a gente consegue entender também o fenômeno da projeção, que o Jung falava, da projeção da sombra. Já fiz vídeos sobre isso, né? Que aquilo que a gente nega na gente, a gente enxerga no outro. Aí tem gente que não entende isso e fala assim: ah, se eu tenho raiva de uma pessoa que é, por exemplo, mau caráter, isso significa que eu sou mau caráter? Não, gente. Não é uma projeção tão óbvia, tão direta. Às vezes a pessoa que é mau caráter, que é desonesta, por exemplo, ela se dá o direito de exercer uma liberdade que você não se dá. Inclusive, isso é um exemplo que o Ali Cravo costuma dar, né? Então, você tem inveja, na verdade, ou você tem raiva da pessoa porque ela se dá o direito de cometer erros, e às vezes você é muito certinho e não se dá esse direito. Então não é que você é mau caráter, entende? A questão da projeção, ela não é tão óbvia assim. O fato é que a raiva que você sente do outro, que tem a ver com a sua sombra projetada, revela aspectos seus que não foram olhados, não foram integrados e que estão, de certa forma, simbolizados fora de você. Mas essa projeção, ela não é tão explícita, tão óbvia. Isso significa que os símbolos que vão aparecer fora de você, porque o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, o que está dentro é como o que está fora, né? Então, os símbolos que vão aparecer fora de você, eles correspondem ao seu mundo interno, mas isso não significa que sejam idênticos, eles são semelhantes a questões do seu mundo interno. Então, por aquilo que está aparecendo para você, você pode conhecer melhor o seu mundo interno. Né? Se sempre aparece um tipo de relação para você, um tipo de pessoa, um tipo de chefe, né? Um tipo de parceiro afetivo, por que será? O que será que essa pessoa simboliza na sua vida, né? Inclusive eu percebo isso na minha vida, e aí a gente já vai entrar também na lei da vibração, né? Como eu falei, elas estão interconectadas. Eu percebo que quando eu não estou tão bem comigo, ou quando eu estou muito crítica comigo, o mundo externo começa a espelhar esse grau de crítica também. E é engraçado como o mundo externo começa a espelhar isso, e em geral nunca é uma crítica só, é um monte que vem de uma vez. Então, se tem muitas situações que se repetem na sua vida, seja de relacionamento, de emprego, de questões familiares, procura observar como é que está o seu padrão interno. Por que aquilo sempre chega para você? Porque uma coisa é a situação vir uma vez, você não dá atenção e a coisa não se repete. Ainda assim, ela é um símbolo, mas não é um símbolo tão forte. Agora, se sempre repete, você muda de trabalho e você continua tendo problema com o chefe. Você muda de relacionamento e continua tendo problema de relacionamento. Então, quer dizer,
A questão não é com o mundo externo, a questão é com o seu mundo interno. Então é importante a gente se perguntar o que esses símbolos dizem sobre nós, né? E aí tem gente que pode perguntar assim, mas Gisela, você está culpabilizando a vítima? Você está dizendo que a vítima é responsável por aquilo que acontece com ela? Gente, a análise que eu estou fazendo aqui é sob a perspectiva das leis herméticas. Sob a perspectiva dessas leis, não existem vítimas, tá? Agora, é fato que, sob a perspectiva das leis dos homens, do paradigma materialista, sim, existem vítimas e é por isso que a gente tem leis. Então, se uma pessoa te lesa do ponto de vista prático e você quiser tomar uma atitude legal, é o seu direito. Então, não é porque você tem o conhecimento das leis herméticas que você vai negligenciar as leis dos homens. Às vezes aquela situação chegou até você para você aprender a falar não e a colocar limites, por exemplo, tá? Então, o fato de você ter autorresponsabilidade, não se sentir uma vítima do meio, entender que tudo que está dentro está fora, não significa que você vai desrespeitar as leis dos homens. O Eli Cravo costuma falar muito isso, que as leis existem por conta da diferença entre níveis de consciência. Então, a gente precisa respeitar as leis, precisa colocar limite quando necessário, né? Então, não é porque você conhece as leis herméticas e entende que não existem vítimas do ponto de vista mais profundo, que do ponto de vista prático você não irá, por exemplo, buscar seus direitos legais quando necessário, entende? Então, assim, eu posso ter consciência do que motivou aquilo, eu posso conhecer as leis e entender o que fez aquilo chegar até mim, mas não é porque eu entendo que eu não vou estabelecer limites claros quando necessário. Como eu falei, às vezes a situação chega para a gente pôr limite, né? E aí, gente, o axioma da lei da vibração é o seguinte: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Aí ele fala: o terceiro grande princípio hermético, o princípio da vibração, incorpora a verdade que o movimento é manifestado em tudo no universo, que nada está em estado de repouso, que tudo se move, vibra e circula. Esse princípio hermético foi reconhecido por muitos dos primeiros grandes filósofos gregos que o introduziam em seus sistemas. Depois, durante séculos, foi perdido de vista pelos pensadores que não pertenciam às fileiras herméticas. No século XIX, porém, a ciência física redescobriu a verdade e as descobertas científicas do século XX acrescentaram provas adicionais da exatidão e verdade dessa doutrina hermética secular. Os preceitos herméticos reiteram que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal se devem inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações, e não apenas isso, mas também que em si mesmo o todo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade e movimento rápido que praticamente pode ser considerado como em estado de repouso. Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico, um objeto que se move rapidamente parece estar parado. Os ensinamentos preconizam que, com efeito, o espírito está num lado do polo de vibração, sendo o outro polo formado por certas modalidades extremamente grosseiras da matéria. Entre esses dois polos encontram-se milhões de graus e modo de vibração. Então, gente, vou tentar traduzir aquilo que eu entendi, aquilo que eu estudei, tá? Porque eu sei que esses conceitos são um pouco difíceis para a maioria de nós, né? Então, vamos lá. O que acontece, gente? Basicamente, nessa parte de que tudo é vibração, né? A gente entende que tudo é energia. Então, a gente sabe, por exemplo, que a matéria é energia densa, mas também é energia. Até a matéria está em movimento. Isso nos lembra do filósofo grego Heráclito. Osho era apaixonado pelo Heráclito. Tem um livro do Osho, eu acho que se chama Harmonia Oculta, se não me engano, que ele fala só do Heráclito. O Heráclito, ele tinha um jeito de falar muito poético, muito oracular, né? Ele não dava a resposta pronta, mas ele colocava frases assim que faziam a gente refletir. E aquilo que o Heráclito dizia está totalmente alinhado com a lei da vibração, né? Que fala que tudo está em movimento.
ele dizia que ninguém pode se banhar 2 vezes nas águas do mesmo rio. O que significa isso? Que nada está parado. Se você entrar no rio e tomar um banho e depois você entrar de novo, não vai ser mais o mesmo rio, porque tudo está em movimento. A vida é um rio, né? Então essa metáfora ela é muito interessante para a gente entender, como o Buda dizia, que a única coisa verdadeiramente permanente é a mudança, né? Inclusive tem um trecho de uma situação que aconteceu com o Buda que o Osho conta nesse livro, que eu não me lembro o nome, depois eu vou achar para vocês. Eu acho que é o segredo, como que é? A harmonia do oculto, se não me engano é esse o nome, mas depois eu confirmo para vocês. E ele fala que uma pessoa foi agressiva com o Buda e depois a pessoa nem conseguiu dormir porque ela ficou se sentindo muito culpada, e no dia seguinte ela veio pedir desculpas para o Buda. E Buda disse para ela: olha, você não precisa me pedir desculpas, porque aquele homem com quem você foi agressivo, ele não está mais aqui. Olha que interessante, gente. A cada dia é como se a gente fosse uma nova pessoa. Por isso que a gente tem que aprender a olhar para as pessoas sem julgamento, com um olhar límpido, cristalino, né? Porque tudo está em movimento, está tudo se transformando o tempo todo, nada está parado. Embora a gente exija que as pessoas sejam sempre iguais, né? Tá tudo mudando o tempo todo. Quem fala muito bem sobre a lei da vibração é o Bob Proctor. Ele apareceu muito no documentário O Segredo. Inclusive, o documentário O Segredo ele é uma popularização das leis herméticas. Tem que tomar cuidado só para não banalizar, porque essas leis são muito profundas, né? Mas vocês encontram o que o Bob Proctor fala nas redes sociais sobre a lei da vibração. Teve brasileiro que traduziu, então vocês podem encontrar esse material nas redes sociais, tá? E eu anotei o que eu assisti no documentário do Bob Proctor. É um vídeo que tem uns 12 minutos, vale a pena vocês assistirem. E ele fala que a atração precisa ser compreendida através da lei da vibração e que poucas pessoas entendem o que isso realmente significa. Ele fala que tudo é energia em níveis diferentes de vibração. Então ele fala que ao ativar células cerebrais, você configura uma vibração no seu corpo, né? Então, quando você está numa certa frequência, determinadas coisas, situações, pessoas chegam na sua vida porque elas são equivalentes a essa frequência, né? Os iguais se atraem do ponto de vista energético, né? Então, gente, quando você começa a perceber que aquilo que você vibra começa a co-criar a sua realidade, lembra que o universo é mental, que você é um co-criador, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você é um fragmento do todo, então você tem o poder de co-criar. Quando você quer que uma determinada coisa se manifeste na sua vida, você precisa entrar na vibração dessa coisa, né? Então, por isso que eles falam que não adianta você querer pelo ego, não é algo intelectual, porque você não atrai aquilo que você quer, mas o que você é. Essa frase é fundamental. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E é aí que entra a tal da lei da vibração. O que você está vibrando? Você está em harmonia com a frequência daquilo que você quer que se manifeste na sua vida? Como é que você entra nessa harmonia? Fazendo meditação, focando na gratidão. Recomendei várias vezes aqui o livro A Magia, da Rhonda Byrne. Né? Então, quando você faz lá os rituais de gratidão, foca na luz, quando você foca no que você quer e você vibra em frequências elevadas, alegria, amor, gratidão, prosperidade, né? Quando você começa a elevar a sua vibração, o universo vai espelhar isso. Afinal de contas, lembra da lei da correspondência? O que está dentro está fora. Ela está diretamente ligada com a lei da vibração. Como tudo está em movimento, você tem o poder de mudar a sua vibração, né? Então, se você está triste, claro, se você tiver um problema psiquiátrico, é importante que você busque ajuda médica. Então, se você está triste porque você entrou na vibração por empatia, na vibração de uma pessoa que estava mal, e a gente tem essa capacidade empática, mas como fala o mentor amigo, a gente precisa aprender a exercer a empatia não contaminadora, né, para poder sentir o que o outro sente, mas não pegar pra gente. Mas vamos supor que você se identificou com o mal-estar do outro, com a baixa vibração do outro. Como é que você pode sair disso? Ouvindo músicas elevadas, música clássica, mantra. Mas o fato, gente, é que quando você começa a entender profundamente essas leis, quando você começa a entender como aplicar esse conhecimento na sua vida cotidiana, na sua relação com as pessoas mais próximas,
como aplicar esse conhecimento para ter mais saúde em todos os sentidos, para ter mais prosperidade, para vibrar em sentimentos elevados de amor, de leveza, de alegria, de gratidão. Você começa a observar pela lei da correspondência, pela lei da vibração, que a realidade que começa a se manifestar ao seu redor começa a mudar, justamente porque o seu foco de atenção mudou. E é exatamente isso que esse livro fala o tempo todo. Esse livro fala que tudo para o que você dá atenção, tudo para o que você dá poder, cresce, né? Então, por exemplo, se você fica o tempo todo olhando para a falta, para a escassez, isso é muito comum, principalmente quando a gente vai fazer a oração, né? Em geral, a maioria de nós, quando vai fazer uma oração, a gente faz com muita vibração de desespero, focando na escassez. Ai, pelo amor de Deus, eu preciso disso, porque eu tenho que ter isso, porque tá me faltando isso, e a gente faz aquela oração com muita ansiedade. Inclusive, eu acredito que o melhor nome para esse livro, né, da Esther Jerry Hicks, não deveria ser Peça e Será Atendido. Deveria ser Agradeça, né, como se você já tivesse, que aquilo irá se manifestar. Porque quando você pede, o universo entende que você está vibrando na falta, na escassez. Então, ao invés de você fazer uma oração, por exemplo, pedindo coisas, sempre em tom de desespero, focando naquilo que você não tem, eu recomendo que você faça essa oração agradecendo, como se aquilo que você quer já tivesse na sua vida de fato, como se não fosse algo que você deseja, que um dia você terá, mas sim agradecendo a presença daquilo na sua vida. Tem um livro que eu já recomendei várias vezes aqui, já fiz vídeos sobre isso, é um livro que se chama A Magia, da Rhonda Byrne. Esse livro ele é fantástico porque ele tem 28 dias, né, com 28 desafios para você estabelecer na sua prática cotidiana, que são desafios que te motivam a focar na gratidão. Porque, gente, tem tanta coisa que a gente pode agradecer na nossa vida, mas tanta coisa, e às vezes a gente está tão condicionado a focar na falta, a reclamar, que a gente esquece do tanto de coisa que a gente pode agradecer. E muitas vezes a gente acha, né, que a gente só vai ser grato ao universo quando algo externo chegar, algo muito grandioso, algo muito espetacular. Mas na verdade o nosso treino é aprender a agradecer as coisas simples. Um café que você toma, né? Eu me lembro que esses dias, né, tá bem friozinho aqui em São Paulo e tinha uma manhã que estava especialmente gelada. Eu acordo bem cedo, faço o Bom Dia Bebê lá no Instagram com vocês, né? E eu lembro que esse dia eu tinha acabado de fazer o Bom Dia Bebê. Aí eu peguei uma xícara de café, abri a janela, tava um céu bem azul, né? Aquele friozinho tão agradável, eu tava com uma roupa quentinha, mas tinha um geladinho, um céu azul. O sol já tinha nascido, era umas 8 e pouco da manhã, e eu me lembro que eu olhei aquele céu, né? Tomei aquele café maravilhoso, senti o quentinho da roupa, e eu me senti tão grata, sabe, naquele momento, uma coisa tão simples, né? Aparentemente tão banal pro nosso ego, porque o ego ele é megalomaníaco, ele quer coisas gigantescas, ele quer poder, quer status, porque pro ego o que importa é tudo que é muito grande, né? E na verdade, quando você se permite se conectar com o seu ser real e ficar alinhado com a fonte, você percebe que em coisas aparentemente tão triviais, tão bobinhas, tão banais, você pode exercer a sua gratidão. E eu me lembro que naquele momento que eu fiquei olhando para aquele céu azul, sabe, sentindo o gosto do café, sentindo a roupa quentinha, sentindo a vibração do sol em mim, a minha vida teve tanto significado, tudo fez tanto sentido, eu me senti tão grata pela minha vida, por ser quem eu sou, por tudo que eu tenho, sabe, pela minha missão. Tudo que eu podia fazer naquele momento era sentir gratidão, porque eu tava una com a fonte, una com o todo, né? E é claro, né, gente, como todo mundo que ainda não se iluminou, eu oscilo de sentimentos. E tem momentos que eu me deixo identificar com o ego, que eu fico reclamando, né? Que é aquela criancinha mimada, controladora e chorona, que a maioria de nós tem, né? Quem nunca?
começa a se queixar, focar na falta, ver a sombra de tudo. Ainda mais para quem acredita quando a gente está espiritualmente obsediado, né? Quando a gente está em companhias de espíritos negativos que ficam insuflando esse tipo de pensamento justamente porque a gente deixou nosso padrão cair, aí a gente atrai esse tipo de espírito por conta da nossa vibração. É uma questão de similaridade energética, porque do ponto de vista vibracional os iguais se atraem. Então, se você está lá dando atenção para a falta, se sentindo uma vítima, se queixando da vida, olhando para as sombras, reforçando esse pensamento, falando sobre as sombras, se queixando, lamentando, conversando com amigos que têm pensamentos sombrios, que reforçam suas crenças negativas, assistindo a vídeos sobre isso, falando, pesquisando sobre as sombras, sobre o mal, dando poder para os seus medos, dando atenção para os seus medos, esse é o foco da sua atenção. Então é óbvio que é isso que vai crescer na sua vida, né? Somos seres vibráteis, então aquilo que a gente está vibrando, o tipo de sentimento com o qual a gente está conectado, nos diz, é uma forma da gente saber se a gente está conectado com a fonte ou desconectado da fonte. Eles dão um exemplo bem interessante no livro, eles falam assim: é como o seu carro, se você olha que o seu carro está sem gasolina, tem um indicador ali. Da mesma forma que você pode olhar o marcador do carro e ver que está sem gasolina, e aquilo é um indicativo que você tem que pôr gasolina, senão o carro não anda, da mesma forma, quando você está com um sentimento negativo, esse é um indicativo interessante, é um marcador, é um termômetro para você saber onde você está. Então significa que você precisa botar gasolina, colocar sentimentos positivos, de gratidão. Esses sentimentos, eles são oriundos de pensamentos positivos, né? E é claro, gente, a gente não consegue controlar todos os nossos pensamentos. Já falei várias vezes aqui, às vezes vem um pensamento negativo e você não consegue parar de pensar. Mas o que você pode fazer é não se identificar com esse pensamento, é deixar ele passar como se fosse uma nuvem passando no céu. Então você tem aquele pensamento negativo, você pode escolher não cultivá-lo. Ou seja, vamos supor, você tem medo de ficar sem dinheiro. E aí veio esse pensamento para você de que pode acontecer tal coisa, você pode ser demitido, pode acontecer isso ou aquilo, né? E você vai ficar sem dinheiro. E aí você começa a pesquisar sobre o assunto, sobre pessoas que foram demitidas, sobre situações nas quais as pessoas ficaram sem dinheiro e você olha para aquilo e fala daquilo e dá poder. E aí você faz uma reserva de emergência para se preservar em relação ao futuro. Perceba que quando você está focado nisso, você está dando poder para um pensamento negativo, você está cultivando aquele pensamento e está olhando para a falta, para a escassez. Ao invés disso, por exemplo, você pode fazer uma reserva de alegria, de felicidade, não de emergência. Então você pode guardar dinheiro, mas a questão é: qual o padrão de pensamento que está te motivando a guardar aquele dinheiro? É o amor, a alegria ou é o medo da falta? No que você está focado, percebe? Quando você observa os seus sentimentos, você percebe em que aspecto, em que grau de orientação emocional você está. E pelo tipo de sentimento você consegue identificar se você está mais próximo de algo que é uma meta para você ou se você está mais distante. Se você está vibrando na falta, no medo, na raiva, na escassez, você está mais distante da fonte. Se você está vibrando no amor, na alegria, na leveza, você está mais próximo da fonte, do seu eu real. Então não é que você vai controlar os seus pensamentos para não pensar negativo. Mas quando os pensamentos vierem, você pode escolher qual a sua postura interna em relação a eles. Quer dizer, eu vou dar poder para isso, eu vou falar sobre isso, eu vou olhar para isso, eu vou dar atenção, vou pesquisar sobre algo que me traz mais mal-estar, ou eu vou evitar falar sobre isso e ao invés de eu focar na sombra, eu vou escolher, por percepção, por uma consciência de que eu sou um ser vibrátil, eu vou escolher focar na luz. Não por negação das sombras, mas por compreender que quando eu foco em algo, aquilo aumenta, porque eu estou dando poder para aquele pensamento. Uma coisa interessante que eles falam no livro é que quando você pensa por 68 segundos em algo, né,
e você vai fazendo isso com frequência, aquele pensamento ele vai se tornando um padrão, ele vai se tornando um hábito na sua vida. Então, por exemplo, se você faz o treino do livro A Magia e você treina o seu cérebro a focar na luz, a agradecer a tudo, agradecer sua roupa, agradecer seu corpo, sua família, seus amigos, seu trabalho, a água que você bebe, a comida que você come, o ar que você respira. Então, quando você vai treinando o seu cérebro a praticar a gratidão, no começo pode ser um pouco forçado, porque você não tem o hábito de fazer aquilo. A maioria de nós, a gente é condicionado a focar na falta, a reclamar. Então, a gente pode praticar aqui o finge até que se torne real. Então, você fica agradecendo de forma forçada inicialmente, mas aquilo está treinando o seu cérebro e vai chegar um momento em que essa gratidão vai ser genuína. E aí você vai estar, por exemplo, tomando sol na janela, que é uma coisa aparentemente banal para o ego, que gosta de coisas muito grandiosas, né? Você vai estar fazendo uma coisa simples, e nessa coisa simples você vai ver a presença de Deus. Você vai olhar para aquilo, vai fechar os seus olhos e vai agradecer. Poxa, que bênção, que bom que eu posso sentir esse sol no meu corpo, que maravilha, que dia lindo, ou mesmo num dia chuvoso, né? Você pode enxergar bênçãos ali se você estiver conectado com a fonte. Então, provavelmente, no começo, você vai ter muita resistência, você vai olhar para a situação e vai falar, ai que bobagem, essa coisa de ficar agradecendo, isso é coisa de gente boba, ai que não tem nada a ver. Você, por resistência, por crenças negativas, né, por conta de padrões de pensamentos que você foi condicionado desde a infância e muitas vezes de outras vidas, né, está muito condicionado a não agradecer, a focar na falta, a reclamar, a se sentir uma vítima, a achar que você não tem controle nenhum em relação ao que acontece com você. Mas se você conhece as leis herméticas, a lei da correspondência, por exemplo, você sabe muito bem, tudo que está dentro está fora, tudo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está embaixo é como que está em cima. O mundo externo, ele é um reflexo do nosso mundo interno. Então, se tem algo chegando para nós repetidamente, é importante a gente observar para que tipo de pensamento a gente tem dado atenção. Né? Como é que anda a nossa vibração? É uma vibração mais elevada ou é uma vibração de lamúria, de queixa, de foco na escassez? Então, quando você vai transformando essas crenças negativas e vai aprendendo, portanto, a focar na gratidão, você vai treinando o seu cérebro a olhar para a luz, a compreender que por trás de tudo o que acontece sempre tem luz, sempre tem bênção. Quando você vai treinando o seu olhar para isso, no começo é uma forçação de barra, você vai achar besteira, vai achar que é idiotice, que não adianta nada, mas é muito interessante, começa a praticar. Faça esses 28 dias de gratidão que a Rhonda Byrne propõe no livro A Magia. Faça os exercícios, começa a praticar. Aí você vai observar o que vai acontecer na sua vida, as pessoas que vão chegar, as possibilidades que vão acontecer. É muito interessante, porque você vai ficando cada vez mais alinhado com a fonte. E mesmo quando acontece alguma adversidade, pelo fato de você estar alinhado com a fonte, você enxerga aquilo também como uma bênção e você começa a remar a favor do fluxo da vida. Você para de remar contra, então você para de gastar tempo e energia querendo controlar o mundo, querendo controlar as pessoas, para que as pessoas sejam assim ou assado. Inclusive, essa é uma desculpa muito comum que eu escuto de muita gente, também já cometi esse erro. Quem nunca, bem-vindo ao clube. Estamos todos aprendendo, né? Que é aquela desculpa que a gente arruma de falar, ai, sabe por que eu sou pessimista? Ah, porque meu marido é uma pessoa muito negativa, ele fica assistindo a noticiários, né, onde tem um monte de problema, ele é uma pessoa que só reclama, que só se queixa, né? Aí você põe a culpa no marido, você põe a culpa na sua mãe, no seu pai, no seu filho, no seu professor, no seu vizinho, no seu chefe, né? A gente tem esse padrão de projetar as nossas questões fora de nós, ao invés de desenvolver a autorresponsabilidade e olhar para dentro.
Então a gente tem esse padrão, a maioria de nós tem esse padrão de terceirizar a responsabilidade, porque se o problema está com o outro, eu não tenho nada a ver com isso, não tem nada que eu possa fazer para transformar essa situação. E, gente, amadurecer é a gente desenvolver a autorresponsabilidade. É a gente perceber que a gente não tem o poder de controlar o outro. A gente pode emanar vibrações positivas, fazer uma oração para o anjo de guarda da pessoa e para o seu, por exemplo. Você não tem o poder de controlar o humor do outro. Agora, se essa pessoa que não para de reclamar tá na sua vida, pela lei da correspondência e pela lei da vibração, tem um propósito. Tem algo que ela tá simbolizando na sua vida. Por que será que essa pessoa tá ali? Porque às vezes você muda de relacionamento e o parceiro que aparece na sua vida tem o mesmo padrão do anterior, porque a crença matriz não foi solucionada. Você continuou vibrando as mesmas coisas. Então aquela pessoa que chega pela lei da correspondência, o que está dentro está fora, ela é uma pessoa que simboliza padrões do seu mundo interno. Então, ao invés de responsabilizar o outro, né, ao invés de falar o outro só reclama, o outro é assim ou assado, a questão é: por que será que essa pessoa que só reclama está na minha vida? O que será que a vida está querendo me mostrar? O que será que essa pessoa está simbolizando? Será que essa pessoa me irrita? Porque eu também tenho uma criança interna muito reclamona, eu tenho um bebê chorão aqui dentro de mim que só reclama, que se sente vítima. E aí quando eu vejo outra pessoa fazendo isso, pela projeção da minha sombra, eu olho para aquilo, né, e eu desdenho da pessoa, eu desqualifico a pessoa, porque eu tenho questões não trabalhadas em mim, não integradas à minha consciência que eu estou projetando fora de mim. Pela lei da correspondência, essa pessoa chegou até mim para me lembrar de aspectos não trabalhados em mim que eu preciso olhar. E aí quando eu fico gastando o meu tempo e a minha energia querendo combater o outro, né, fofocando sobre o outro, desqualificando o outro, atribuindo a culpa ao outro, ao invés de olhar para mim mesma, integrar as minhas próprias sombras e procurar que aspecto meu essa pessoa está simbolizando. Se essa pessoa que só reclama, que chegou até mim, né? Se essa pessoa me incomoda, por que ela me incomoda? Então eu vou olhar para mim. Né? Eu vou procurar alimentar o meu bebê chorão dentro de mim, que está atraindo esse padrão pela lei da correspondência, para que eu possa transformar essa situação. E aí entra o Ho Oponopono, que fala que na medida que eu curo a mim mesmo, eu curo o outro, né? Porque o que está dentro está fora, ou seja, existe uma correspondência entre o mundo interno e o mundo externo. As pessoas não chegam na nossa vida por acaso. Ou seja, gente, eu tô dizendo aqui, ela é culpada pelo que acontece na vida? Não, não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. Quando você não olha a vida pelo paradigma materialista, né, quando você entende as leis herméticas, que o que está dentro está fora, né, quando você conhece a lei da vibração, por exemplo, que a sua vibração te mostra onde você está de fato, quando você começa a entender a lei do mentalismo, que você é um co-criador da sua realidade, ou seja, cada um de nós tem um universo dentro de si, cada um de nós é um fragmento do todo. E é por isso que a gente tem o poder de co-criar. É da lei do mentalismo, que é uma lei hermética super importante, que saiu a ideia de cocriação. Quanto mais a gente está alinhado com a fonte, o que é estar alinhado com a fonte? É estar desidentificado do falso eu, que é o ego, né? Quanto mais a gente olha para dentro, quanto mais a gente medita, quanto mais, além da meditação, a gente vai fazendo esses treinos práticos, como o livro A Magia sugere, de focar na gratidão, quanto mais a gente vai treinando o nosso cérebro para focar na luz, ao invés de focar na falta. Então, por exemplo, ao invés de você fazer uma oração para pedir, faça uma oração agradecendo, como se aquilo que você quer já estivesse na sua vida. Olhe para aquilo, visualize, sinta no seu corpo, se encante, mas acima de tudo dê permissão para que aquilo se manifeste. Porque, gente, não basta visualizar, agradecer uma única vez e pronto, se você não entende a lei da permissão. A lei da permissão é quando você permite que aquilo chegue na sua vida. Muitas vezes a gente tem padrões de pensamento tão negativos, crenças tão negativas. Crenças são esses condicionamentos, esses pensamentos para os quais a gente vai dando poder ao longo da vida. Então essas crenças vão gerando resistência
para que aquilo que a gente visualizou, sentiu, se encantou, chegue na nossa vida. Então não é uma questão de querer, é uma questão de sentir, de você ficar uno com aquilo que você quer. O Ali Cravo tem um vídeo fantástico sobre isso, se você ainda não assistiu, recomendo muito que você assista, que ele fala assim: lei da atração ou lei da fusão? E ele fala que não é uma questão de atrair, mas de você se fundir, ficar uno com aquilo que você quer. Então, por isso que é importante você transformar a sua vibração. A lei da vibração fala que tudo está em movimento o tempo todo, né? Então a gente está sempre em transformação, e é justamente por isso que a gente tem o poder de transformar a nossa vibração. E a gente transforma a nossa vibração na medida em que a gente escolhe conscientemente para o que a gente quer dar atenção, né? Que tipo de pensamento a gente vai cultivar? Para o que eu vou olhar? Eu vou olhar para a falta e vou me lamentar, vou me queixar, vou me sentir uma vítima, ou vou olhar para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu sou, para o que eu gostaria de ter, como se aquilo já estivesse na minha vida, com gratidão, com alegria? Que tipo de música eu vou escutar? Uma música que me deixa triste, que me faz focar na falta, ou uma música que me traz alegria, que me conecta com a fonte, que me conecta com o sagrado? Então, gente, a todos os instantes a gente pode escolher para o que a gente quer dar poder, sobre o que a gente quer falar, né? A gente quer se lamentar ou a gente quer agradecer? Observa, faz essa prática na sua vida. No começo pode até ser um treino meio forçado, esse treino da gratidão, mas na medida em que você vai fazendo, você vai praticando, aquilo vai ficando tão natural que você vai ter o hábito naturalmente, sem esforço nenhum, de se conectar com a gratidão em tudo na sua vida. E você vai percebendo que as pessoas vão te tratar diferente. As oportunidades que vão aparecer na sua vida vão mudar, as relações serão diferentes, tudo vai ficar diferente. Às vezes em coisas simples do dia a dia você percebe isso. Não é que necessariamente vai acontecer algo grandioso, gigantesco. Às vezes numa atitude aparentemente banal do dia a dia, num bom dia que você recebe do padeiro, do motorista da Uber, né, em alguém que de repente faz uma gentileza inesperada para você, em coisas simples. Você vai percebendo a manifestação do amor, da alegria, que são decorrentes dessa escolha consciente de você se conectar com a fonte. É claro que essa escolha não significa que basta você focar na luz que todos os seus problemas serão resolvidos. Não tem esse tipo de ilusão aqui. Acho importante, sim, se você tem alguma questão psiquiátrica, você procurar um médico, né? Você também alinhar essa procura a um médico, a um psicólogo, fazer psicoterapias, mas agregar a sua psicoterapia, né, e ao seu atendimento médico essas práticas diárias de focar na luz. No Livro dos Espíritos, o Allan Kardec fala, né, que quando você está vibrando positivo, ou seja, quando você está conectado com bons pensamentos, bons sentimentos, o seu mentor consegue ficar mais próximo de você. Mas se você fica se queixando, focando nas sombras, se lamentando, você acaba atraindo uma série de obsessores. Então, até para o seu anjo da guarda poder se aproximar, né, poder te proteger melhor, poder te inspirar melhor, é importante que você esteja alinhado com a fonte. Porque quando você está alinhado com a fonte, quando você agradece ao invés de reclamar, quando você elogia ao invés de criticar, quando você foca na luz ao invés de focar na sombra, quando você vai praticando a gratidão, né, os espíritos de luz conseguem se aproximar de você com mais facilidade por conta da vibração que você está emitindo. Tem um exemplo bem clichê, mas que é muito didático, que explica muito isso. Se você quer ouvir rock, não adianta você colocar numa estação de rádio, por exemplo, que está tocando música gospel. Se você quiser ouvir música clássica, não adianta você colocar numa estação de rádio onde só tem notícias. Então, aquilo que você escolhe vibrar, aquilo para o que você escolhe dar poder, vai indicar com o que você vai se associar vibracionalmente. Você pode perceber, quando você começa a pensar uma coisa, o primeiro pensamento não tem tanto poder, mas aí você pensa de novo, e fala sobre aquilo, e lê sobre aquilo, e estuda sobre aquilo, e começa a combater quem pensa diferente, discute com quem pensa diferente, aí você começa a atrair para a sua vida pessoas com as quais você pode discutir para confirmar a sua crença.
Aí você vai atraindo cada vez mais encrenca, cada vez mais problema, você vai chafurdando na lama. Quando você se dá conta, você tá com uma vibração péssima, um monte de coisa na sua vida que estava fluindo super bem começa a se fechar, né? E aí você vai atraindo cada vez mais pessoas que vão se contrapor ao que você diz, para você poder reforçar suas crenças. Isso vai gerando mais estresse, mais problemas, e possibilidades vão se fechando, você vai se sentindo cada vez pior com você mesma, sua vida vai perdendo sentido, vai perdendo significado, entende? Justamente porque você se desalinhou da fonte. Agora, quando você está alinhado com a fonte, com sentimentos de alegria, de gratidão, né, procurando realizar essas práticas em coisas simples do seu cotidiano, isso vai se transformando num padrão. Quando você menos espera, bênçãos começam a acontecer pela lei da vibração, pela lei da correspondência, pela lei do mentalismo. É uma questão de foco. E até quando pode acontecer um problema, uma pequena adversidade, o seu olhar em relação àquilo será um olhar no sentido de reconhecer a bênção que está por trás. E até quando acontece uma aparente adversidade, você vai estar tão conectado com a fonte, com a sabedoria, que você vai conseguir agradecer, porque você vai enxergar uma luz ali, porque o seu olhar está treinado para isso. E aí, por conta disso, às vezes aquele problema que poderia perdurar muito mais tempo, ele acaba durando menos tempo, justamente porque você conseguiu enxergar a luz, enxergar as bênçãos, entende? Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido pra você, lembra de deixar seu like aqui pra mim, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos!